Fala pessoal, hoje um vídeo novo, nós vamos dar início a uma série de estudos sobre todas as parábolas de Jesus. Eu separei 50 parábolas de Jesus e nós vamos falar sobre todas elas aqui no nosso canal. E hoje, iniciando com a parábola conhecida como os dois construtores, ou os dois alicerces. Hoje nós vamos entender um pouquinho sobre os seus desdobramentos. Acompanhe o vídeo até o final e você vai saber um pouco mais sobre ela. Yeah. Yeah. A primeira coisa que nós precisamos entender é que essa parábola ela encontra-se em dois locais apenas, dois evangelhos, o de Mateus e o de Lucas. Nem no evangelho de Marcos e nem no evangelho de João ela se encontra. Mateus, no seu evangelho, ele vai descrever a parábola da seguinte forma: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. O texto de Lucas, por sua vez, ele vai descrever da seguinte forma: qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa, e cavou, e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre rocha, e vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu. E foi grande a ruína daquela casa. Essa parábola ela possui diversos títulos. Vários comentaristas intitulam ela de várias formas: dois alicerces, dois fundamentos, dois tipos de casas, os construtores e por aí vai. Ela aparece no contexto de Mateus, capítulo 5 ao 7, no que nós conhecemos como Sermão do Monte. Já em Lucas aparece no capítulo 6, versículo 17 a 49, o que nós conhecemos muitas das vezes por Sermão da Planície. Importante notar que a parábola surge tanto em Mateus quanto em Lucas no final do Sermão do Monte. Isso mostra como ela tem característica conclusiva de tudo que Jesus estava falando até o momento. Não somente isto, ela nos dois evangelhos aparece como uma primeira parábola dita por Jesus, possuindo um caráter de prioridade, importância frente de todas as outras. Ela então é tanto uma conclusão daquilo que Jesus estava falando, coroando o Sermão da Montanha e da Planície, como também uma parábola de grau importante para ser colocado como a primeira pelos evangelistas, como se eles quisessem mostrar algo com esta parábola, algo de relevante com aquilo que Jesus estava dizendo. Mas você pode estar se perguntando, mas Jefter, e por que as duas parábolas elas são distintas? Bom, os dois escritos mostram sim algumas diferenças. Vamos ver algumas? Primeiro, Mateus chama de homem prudente e homem insensato. Lucas não chama. Segundo, Mateus fala sobre edificar sobre areia. Lucas fala sobre edificar sobre a terra. Terceiro, Mateus fala sobre chuva, rios e ventos. E Lucas apenas fala de corrente. Quarto, Lucas fala sobre cavar bem fundo. Mateus não. E a pergunta que suscita é: por que essas diferenças? Bom, vamos utilizar aqui Simon Kistemaker, que ele nos fornece em suas parábolas o porquê dessas diferenças. Ele diz em suas parábolas que Mateus escreve para o leitor judeu, que vivia em Israel, enquanto Lucas levava o evangelho aos helenos, que viviam na Ásia Menor e no Mediterrâneo. Isso significa dizer que o judeu estaria acostumado com as técnicas de construção do antigo Israel, e a forma que Mateus demonstra já se explica por si mesmo. Lucas, contudo, não escrevia para um povo que vivia ali na Galileia ou na Judéia. Ele se dirigia aos gregos ou helenos. Por isso, Lucas substitui por procedimentos de construção usuais entre eles. Então, na versão de Lucas, é preciso cavar e assentar o alicerce, pois era terra como planície, fazendo-se necessário cavar até encontrar uma rocha firme, diferente das regiões da Galileia e da Judéia, regiões montanhosas, onde era fácil encontrar rochas com mais facilidade. Além da diferença na maneira de construir, Lucas tinha que levar em consideração as mudanças geográficas e climáticas. Enquanto Mateus escreveu sobre a chuva caindo, o riacho transbordando e o vento soprando forte, Lucas se referiu à enchente que veio
e a força da correnteza se arrojando contra a casa. Vale lembrar que esses pormenores não fazem a menor diferença quanto à compreensão e significado da parábola. Tomando as palavras do Simon novamente, o construtor prudente constrói sua casa em base sólida, independente se seja em planície ou se seja em montanhas. O construtor prudente constrói sua casa em base sólida. Avançando um pouco mais então na compreensão da parábola, nós chegamos ao teor central da parábola. O que é que ela realmente quer nos dizer? Pois bem, o fato dos dois evangelistas terem colocado ela no final do Sermão da Montanha tem a mesma função: reforçar o significado do ensino transmitido por Jesus no sermão e instigar o povo à obediência daqueles ensinamentos. O propósito, então, é claro e objetivo, que os comentaristas das parábolas geralmente nem chegam a levar em consideração de tão nítido que é. Praticamente todos eles se concentram no tema de fazer e obedecer à vontade de Deus. Ao concluir o sermão, Jesus queria que os seus ouvintes não apenas dessem ouvidos, mas também fossem praticantes do que ele lhes havia dito. É altamente insuficiente apenas ouvir as palavras de Jesus. Aquele que crê deve aceitar a palavra de Jesus e construir sua fé apenas nele. Jesus, ele é o fundamento sobre o qual o homem prudente constrói a sua casa. Como diz Paulo, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Como é que se desenvolve, então, essa parábola sobre a construção dos dois construtores, sobre a areia e sobre a rocha? Pois bem, a parábola ela pode ser dividida basicamente em algumas verdades. E a primeira verdade é que ela funciona como uma dualidade no sentido de um ou outro. Ou seja, não existe espaço para o relativismo. Ou é ou não é. E nós temos aqui sempre duas categorias. No texto, nós podemos observar, principalmente no início da parábola, que há um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Então há também um homem tolo que construiu a sua casa sobre a areia. No final da parábola, há a casa que estava na tempestade e há a casa também que caiu na tempestade. Isso, na realidade, é um procedimento existente em toda a Bíblia, desde o Gênesis, com as duas árvores, bem como o Deuteronômio com a bênção e com a maldição. A Bíblia sempre oferece duas categorias. Como diz John Butler, com Deus, as coisas são certas ou erradas, boas ou más, verdadeiras ou falsas, sábias ou tolas, salvas ou perdido, é céu ou inferno. Numa época onde o relativismo coloca diante de nós uma terceira e até mesmo inúmeras categorias, tentando implementar em nossa mente o tanto faz, inventando uma série de outras formas, além dessas categorias, essa parábola serve para clarificar e afirmar que só existe duas categorias. Ou você constrói a sua casa sobre a rocha, ou você constrói a sua casa sobre a areia. Tem uma frase que resume essas pessoas. John Tillotson, o profundo pensante divino inglês do século XVI, vai dizer: aquele que providencia somente nesta vida, mas não cuida da eternidade, é sábio por um momento, mas tolo para sempre. Tentar criar subterfúgios no intuito de acrescentar outra via é inútil e ocasionará tragédias. Jesus Cristo advertiu que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma. O mundo nesse texto tem a ver com aqui, com agora, mas a alma tem a ver com o futuro. Colocar a ênfase principal na vida, no mundo, é perder a coisa mais valiosa de toda a alma de alguém. E detalhe, construir sobre Cristo nunca foi popular. No entanto, a grande parte da humanidade quer construir suas vidas em qualquer coisa, menos em Cristo. Eles não querem Cristo em suas vidas, mas nosso texto, o texto da parábola, deixa muito claro que é sábio quem constrói sobre a rocha e tolo quem constrói sobre a areia. Esse é o primeiro ponto, essa é a primeira verdade que a parábola nos ensina. O segundo ponto, e aqui acho que é o ponto central da parábola, é que não basta apenas ouvir, é preciso obedecer. Esse é o ponto central da nossa parábola. E por toda a parábola que nós estamos analisando, Cristo ensina que existe importância tanto no fazer quanto no ouvir, tanto no ouvir quanto no fazer. Jesus passou um bom tempo ensinando e ao findar seus ensinamentos, ele queria que os seus ouvintes compreendessem que não basta apenas ouvir o que ele diz, mas colocar em prática no dia a dia. Isso é indispensável para o cristão, para aquele que se diz discípulo de Jesus. Justino, pai da igreja no primeiro século, já dizia que aqueles que não fossem encontrados vivendo da maneira ensinada por Jesus
não poderia ser considerado nem cristãos. Para os primeiros cristãos, não adiantava ser conhecedor dos ensinamentos das Escrituras, mas as suas atitudes precisavam mostrar-se compatíveis com os ensinos de Jesus. Klein de Grace, ele vai se perguntar: quando é que os cristãos da nossa época perceberão que somente a confissão da fé não é suficiente e que a fé genuína nos leva à obediência? As Sagradas Escrituras procuram, acima de tudo, fazer com que as pessoas ouçam a palavra de Deus, mas o ouvir válido é o ouvir que gera obediência. Romanos 10:17, Paulo vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Isso significa dizer que quem ouve os ensinos de Cristo gera fé. Mas como diz Calbart, fé não é obediência. Mas como obediência não é obediência sem fé, fé não é fé sem obediência. Ou seja, a fé gerada em nós ao ouvir os ensinamentos necessariamente tem que ser alinhada com a prática da obediência. Fé e obediência andam de mão dadas, não tem para onde correr. Devemos lembrar que a palavra hebraica utilizada para ouvir é normalmente traduzida como obedecer, dando a entender que uma coisa está atrelada à outra. E na ausência do obedecer, o ouvir se torna nulo. Esse é o ponto central da parábola. Mas não fica só aí. A terceira verdade são os problemas ocasionados, os problemas que vêm na vida das pessoas que não ouvem, não praticam as palavras de Cristo. Os estragos das chuvas, do vento e da tempestade. Aqui nos certificamos o que acontece com aquele que não estabelece sua casa sobre a rocha. Jesus deixa claro que os problemas como a chuva, corrente de água e ventos fortes virá sobre ambas as casas. Isso significa que devemos esperar um momento ruim. Como diz John Butler, a chegada destas tempestades não foi inesperada, pois tais tempestades são previstas na vida. Gente, todo mundo sabe que o sol não brilha o tempo todo e que o tempo não é justo o tempo todo. Jó, ele é o personagem bíblico que nos fornece respaldo sobre isso. Ele vai dizer: o homem nasce para as dificuldades como as faíscas voam para cima, dando a entender que nós nascemos para as dificuldades. E não somente isso, Jó 14:1 ele vai dizer que o homem que nasceu da mulher é de poucos dias e cheio de angústia. O apóstolo Paulo previu tentações para os homens quando falou: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E esse comum aqui significa toda a humanidade pode esperar tentações, problemas, dificuldades. Em suma, podemos ter certeza que sobrevirá sobre nós momentos difíceis. Herbert Luke diz que esses elementos, chuva, vento, inundação, representam coletivamente as violências da perseguição, do sofrimento e das tentações sobre as quais tudo, exceto a vida que repousa sobre a verdadeira fundação, cederá. Se não estiver sobre a rocha, a casa vai cair. Interessante também notar o significado de cada uma dessas dificuldades no pensamento de John Butler. Para ele, a grande força da tempestade é atestada pela descrição tríplice: a água da chuva, as ondas dos rios e o sopro do vento. A chuva desceu, fala da água. Correram os rios, fala das ondas. E os ventos sopraram, fala do vento. Esta descrição tríplice nos diz que as casas foram atingidas de todas as direções, ou em todas as direções, pelas tempestades. Elas foram atingidas no topo, no fundo e nos lados. A água que desce da chuva ataca o topo da casa. As ondas, que são as inundações, atacaram embaixo da casa, tentando correr qualquer fundamento sobre o qual a casa foi construída. E o vento atacou os lados da casa. Então, essa tríplice descrição da tempestade nos diz que não foi apenas uma tempestade, mas foi uma grande tempestade e atinge a casa em todos os lados, dando a entender que na nossa vida também nós somos atacados em todos os lados. Se não tiver com a vida na rocha, cederá. O que uma fundação arenosa representa? Bom, representa o ato de professar uma religião de forma vazia, mera religião externa. Quem diz isso é Ellicott. Ele diz que a areia explica os sentimentos inconstantes e incertos de alguns homens, e é o único solo sobre o qual agem, amam ser louvados, são fiéis aos costumes e assim por diante. Para que melhor exemplo do que os fariseus do tempo de Cristo, que construíam suas esperanças em bênçãos, privilégios externos? Olha o que eles dizem: temos Abraão por pai, mas o coração deles estava distante da rocha de sua salvação. E Cristo teve que dizer a eles que o diabo é que era o pai deles e não Abraão. Não apenas isso, o terreno arenoso, gente, indica rapidez na construção da casa. Aqui na parábola, o homem sensato não deseja perder tempo cavando profundamente para construir a sua casa numa fundação sólida.
Ele prefere a rapidez de erguer sua casa sobre a areia, mas na mesma velocidade em que constrói, se desfaz na tempestade. Não se engane, o que vem fácil, vai fácil. Lembra de Davi? Quando foi comprar de Araúna o campo para fazer o templo, e Araúna queria dar o campo a Davi, mas ele retrucou e disse, não, mas por preço justo comprarei, porque eu não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custe nada. Velocidade está ligado diretamente a atalhos, mas são justamente os atalhos da vida que nos fazem perecer diante das dificuldades. Velocidade nem sempre é sinônimo de sucesso, tá? No reino de Deus não existe atalhos. No livro O Peregrino de John Bunyan, é incrível como todas as vezes que o personagem cristão ele tenta pegar atalhos, ele sai do caminho que leva até o paraíso e passa por perrengues para voltar ao caminho. Não pegue atalhos, cave bem fundo, até achar a rocha e nela estabeleça a sua casa. Como diz Matthew Henry, o homem insensato é aquele que conhece o seu dever, mas vive na negligência dele. Então, com base em tudo que nós falamos até agora, é somente pela nossa união com Cristo, a rocha, que podemos conseguir a firmeza da nossa casa, sem a qual até mesmo os nossos objetivos mais firmes serão como areia movediça. Temos segurança eterna se formos edificados sobre aquela fundação, a respeito da qual Deus disse, vede, assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Lucas refere-se ao construtor sábio, dizendo que ele cavou e abriu bem fundo, e lançou os alicerces sobre a rocha. O caro Benjamin Kitt diz o seguinte sobre o cavar fundo, a alma do crente cava fundo, penetrando na natureza de Deus, para descobrir qual o tipo de justiça em que achará alívio e se harmonizará com a justiça e a infinita santidade de Deus. Aqui fica um resumo desta parábola maravilhosa e que você possa pegar ensinamentos dela e aplicar na sua vida. Deus abençoe e até a próxima.